Olá, pessoas! Tudo bem? Mais uma live de hoje. Hoje é sexta-feira. Hoje foi um dia tão legal. Eu fui ao País de Gales com a minha família. País de Gales, tudo bem, né? Não é Inglaterra, mas ainda no Reino Unido, mas fui para outro país. Agora já tá liberado a gente poder fazer um passeio mais longo, desde que seja bate e volta. Até porque tá tudo fechado ainda, restaurante, até banheiro público. Foi meio difícil essa parte. Mas pula, pula, pula. Mas foi muito bom, a gente se divertiu. Ó, fiquei vermelha, tô bicolor agora. Vou deixar o cabelinho aqui. E que mais? E também a gente viu coisas lindas. O País de Gales eu já conhecia. Foi, sei lá, em 2002, 2003 que eu fui para lá. Fui só para a capital, que é Cardiff. Conheci o castelo, conheci ali o centrinho e tal. Mas hoje a gente foi para o litoral. Então, como eu moro agora a 2 horas de Londres, mais para East Midlands, né, que é mais meio assim de Inglaterra, aí a gente pegou e foi pro litoral de Wales, né, que é o País de Gales. E é muito legal, porque lá falam-se duas línguas, as placas são escritas em duas línguas, é o galês e o inglês, e é muito legal. E o pessoal muito bacana lá. Pessoal que tá entrando aqui, boa noite. Para quem tá na Inglaterra, são 10 horas. Para quem tá em Doha, meia-noite. Aê, Caio, marcando presença aqui, que legal. E para quem tá no Brasil, são 6 da tarde. Vamos chamar a Catarina aqui na câmera. Muito obrigada. Olá, Eva. Oi, cheguei. Ela voltou. Obrigada, Voltei. Catarina. Obrigada da paciência de você estar voltando aí. Imagina. E foi tudo bem? Eu tava contando aqui meu dia de hoje. Eu tava vendo, gente, praia, sol, calor, né? Eu tô até... Tá eu não... vermelha. Eu tô, porque eu não passei protetor solar. Geralmente eu passo, né? Mas Tem que dessa vez passar. falei, ok, né? Não... Esse solzinho aqui, né? De Reino Unido. É. Enquanto isso, aqui no Brasil, ó, olha ali, ó, isso aqui é um cobertor, 2 cobertor. Ah, que delícia. Mas logo a gente tá falando o contrário. Aí vocês estão naquele É. calorão e a gente com aquele frio, com neve, com chuva. Aí temos que aproveitar. Hoje a gente aproveitou Pois é. para tirar as teias de aranha, viu? Porque quanto Ai, tempo a gente gente, estava em casa. que Mas beleza. delícia. Foi muito bom. Que país maravilhoso. É muito lindo. Aquela Ai, costa, assim. eu sei. Como fala, parece assim, é campo junto com praia, a coisa mais linda. O Pedro voltou falando, mamãe, a gente precisa mudar para o País de Gales e a gente precisa Olha, morar numa fazenda. Eles queriam conversar com o dono lá da casa, que era assim, numa costa, tinha praia, com as ovelhinhas, eles falaram, mamãe, eu preciso, a Sofia falava, mamãe, eu preciso conversar com ele, de verdade, ela estava sofrendo. Ela falou, eu preciso pedir uma ovelhinha para aquele homem. Eu quero levar uma ó, ovelhinha para gente, casa. mas eu não duvido que se ela pedisse com aquela cara fofa dela, ele ia dar. Você ia ter que E, levar uma ovelha para casa e eu não sei o que você ia fazer com ela. então, eu teria que comprar Onde uma você casa para caber a ovelha, né? E aqui não cabe, mas tudo bem. tira um ser humano e fica ovelha. É, Entra mas um, sai outro. muito fofa. Aí depois, quando a gente ia na estradinha, assim, beirando ali a encosta toda, as ovelhinhas subindo. Tem até uma placa falando para tomar cuidado, porque tem ovelha Que que as ovelhas. elas ficam soltas ali. Elas Ah, ficam. gente. Não sei se é Que ovelha pasta. delícia. Não sei como que fala. Ovelha Grazing. pasta. Pasta, Eles né? pastam, é. Então, é isso. Ia Mas precisar valeu. de um espaço. Não, ali é muito lindo. Nossa, Ó, depois eu até ponho mais fotos, porque uma foto mais linda que a outra. A gente amou, a gente É. amou. Queremos de novo. Então, Dá para pessoal, voltar, aproveita. sim. Pessoal que está voltando aí, boa noite de novo. Vou apresentar a Catarina e a gente já vai conversar tudo que a gente tem direito hoje, né, Catarina? Hoje Ó, sai, hoje vai. só para lembrar, a Catarina nasceu em São Paulo, morou em São Paulo a vida inteira, sempre ali naquela região das Mocas, depois para Vila Ema, agora está de volta nas Mocas. Falo assim De porque volta. quem é dali, da região, sabe que a gente brinca, porque paulista não fala plural, e principalmente nas Mocas, né? Porque tem influência do É. idioma italiano. O italiano não leva S no plural.
Ela também é formada no curso de tradutor e intérprete pela Univero, foi aí que a gente se conheceu, né? Fala o inglês, Isso. o português, está aprendendo espanhol, já fez 4 anos de alemão, sehr gut. E ela agora é empresária, tem a própria Sou. empresa de tradução, trabalha muito bem na área, e ela adora ler, ouvir música, está aprendendo a tocar piano, olha que legal. Tô. E é esposa do Pedro, um cara muito legal aí, que eu só conheço por vídeo, mas quero conhecer pessoalmente. Se Deus Tem quiser, que logo a gente conhecer. se conhece. E por enquanto ela é só mãe de uma gatinha fofinha, que... Deixa eu ver se eu vou lembrar o Sardinha. nome dele. Sardinha, é a Ah, Sardinha. desculpa. Dei a resposta. Não, eu estava tentando lembrar o nome dela. Porque essa semana eu já Temos falei a com gente que Sardinha. tem gatinho também. Então é muita gente Eles para são tudo lembrar de do bom. nome dos gatinhos. Muito, eu amo gatinhos. Mas beleza. Vamos então primeiro entrar na questão do seu trabalho. Só para, assim, Vamos. eu quero explicar uma coisa, porque eu amo falar isso À porque as vontade. pessoas confundem. A maioria das pessoas confundem o que é tradução e o que é interpretação. Você me ajuda, tá, Catarina? A Catarina, Lógico. ela é formada em tradutora e intérprete, mas ela trabalha com tradução só, o que seja. O que é isso? É você pegar um documento e traduzir, tá? Então, é mais, vamos dizer assim, a parte escrita. E a interpretação é a parte falada. Então, tem vários tipos de interpretação, tá? Mas se você, vamos lembrar assim, tipo o Oscar, não tem lá a mulher lá falando, na hora que tá tendo a cerimônia do Oscar, não tem uma pessoa lá. Aí o pessoal fala, não tem uma pessoa traduzindo? Na verdade, ela está interpretando, né? Interpretando. Então, ela está Isso. interpretando lá do inglês e aí ela vai falando no português ao vivo. Então, esse tipo de interpretação é simultânea. O próprio nome já é explicativo, né? Mesmo tempo. Mas beleza. Catarina, como é que você se preparar no ramo Oi. de tradução? Porque a gente Ah, eu sabe que fui. você trabalha, né? Com tradução já formada, já tem a própria empresa. Mas como que foi essa história de você trabalhar, de parar nesse ramo aí? Gente, foi uma loucura, porque eu tava na adolescência, época de escolher carreira, né? Os amigos todos se decidindo, muitos seguindo carreira do pai, né? E meu pai é dentista, e inclusive essa foi uma opção levantada na época, né? Se eu não gostaria de seguir para odontologia, e eu logo descartei. Porque requer muito. Não, eu não tenho aflição, eu não tenho nenhum problema. Eu fui criada vendo, por vezes, vi meu pai trabalhar, via sangue. Não era essa a questão, eu acho que é uma questão mais de habilidade manual mesmo, sabe? Sim. A boca é um negócio pequeno, você precisa ter habilidade manual. E eu sou, assim, o desastre em pessoa. Então, eu costumo brincar que se eu fosse dentista, provavelmente meus pacientes iam sair que nem o Coringa, assim, rasgado daqui até aqui, porque eu não ia conseguir me limitar, entendeu? A essa área. Então. Eu estava perdida. E eu não encontrava em mim nenhum talento, assim, sabe? Porque tem gente que nasce com habilidade para desenhar, tem gente que nasce com habilidade para praticar um esporte, Ou né? Coisas do gênero. desenvolve também, né? Acaba Exatamente. desenvolvendo também. E eu não desenvolvi e eu não sabia, né? Na verdade, eu tinha desenvolvido, mas eu não sabia que eu tinha desenvolvido, né? E eu estava no último ano da escola, no último ano do inglês também, do curso de inglês, né? O terceiro ano do ensino médio, que naquela época acabava ali, né? Porque agora tem um ano a mais, enfim. E aí eu estava perdida, então eu já tinha passado pela possibilidade de fazer biomedicina, porque eu gosto bastante dessa área de biológicas, né? Assim, essa área de ciência e tal. Mas eu gostava muito de inglês, eu gostava muito do espanhol na escola, né? A gente tinha aulas de inglês e espanhol do colégio, e eu gostava bastante. Tá. Mas eu não sabia em que aplicar, e eu só queria alguma coisa que não tivesse números, porque eu sou péssima de número, sou péssima em química, física, matemática, exatas, de jeito nenhum. Imagina, engenheira, nossa, coitados dos engenheiros. Então eu só sabia isso. Não ia ter ponte que ficasse em pé. Não ia. Ponte, prédio, casa, nada. Depende também da parte da engenharia que você fosse entrar, né? Também. Mas eu assim, era um negócio que era uma certeza que eu tinha na vida. Eu não ia trabalhar com exatas. Ponto final. Aí eu tava no último ano do inglês e eu já tava na verdade, o último ano eu já tinha ido, eu já tinha acabado todos os livros, eu tava fazendo só o curso do Pós-Advanced, né, que era o curso para treinar conversação, a gente ia só fazer atividade, era uma vez por semana só, já não eram duas e tudo, né.
E aí, um dia, minha mãe virou para mim, nessas conversas que a gente tem, em casa a gente sempre conversou muito, meus pais sempre me deixaram muito livre para escolher o que eu queria, né? Muito E bom. aí a minha mãe falou, por que que você não vira... Por que você não faz tradução, já que você gosta tanto de inglês, de idioma? Eu sempre tive muita curiosidade de ouvir pessoas falando outro idioma, então se eu ia viajar e eu ouvia um estrangeiro, eu queria saber aquilo, que se não fosse o óbvio, né? Se não fosse o espanhol, o inglês, que é o mais óbvio pra gente, o que que é Sim. aquilo que ele tá falando e tal. E aí eu falei, nossa, mas mãe, tradução, nem sabia que tinha o curso, né? Porque não é assim um curso que todo mundo conhece, né? Não. Aí ela falou, tem, você pode trabalhar. Eu lembro disso, ela falou que eu podia trabalhar traduzindo bula de remédio. Aí, já ia juntar as duas áreas. Exatamente. E, coincidentemente, Mãe esperta. eu trabalho muito com a área farmacêutica hoje em dia. Porque é, de fato, a área que eu mais, assim, me especializei e tudo mais. Que legal. Então, eu fui atrás do curso, descobri que existia o curso de tradução, que realmente não era tão comum, não são todas as universidades ainda hoje que Não. oferecem o curso. Ele é um braço de letras, né? Sim. E talvez eu não tivesse descoberto antes, porque eu não tinha interesse em fazer letras. Porque letras, para mim, era você faz letras para virar professor de português ou É. virar, sei lá, trabalhar escrevendo livros, coisas do gênero. E eu nunca fui muito fã de português, tanto na gramática, mas Tem muito principalmente de literatura. advogado também que faz letras, por conta de Sim, querer saber escrever bem. Eu tive um aluno isso. que era advogado e ele fez letras também, É, além de na direito. minha turma de pós-graduação tinha muita gente advogado também, muito pessoal do É direito que foi. E aí verdade. foi assim, aí eu acabei prestando vestibular, passei, prestei na Unibero primeiro, foi o primeiro vestibular que eu fiz, passei, aí o vestibular tinha sido antes do final do ano letivo, né, então eu tive que passar É. de ano na escola, mas graças a Deus eu sempre fui uma boa aluna, nunca tive problema com nota nem nada, passei de ano e eu já estava na universidade. E aí a minha professora de inglês, que foi quem tinha me indicado a Unibero, ela me colocou para trabalhar lá na escola onde eu estudava. E aí o meu primeiro emprego foi como professora de De inglês. Só inglês. que o meu foco sempre foi chegar na tradução. Eu nunca pretendi passar o resto da minha vida lecionando e tudo mais. Então, o meu Sim. objetivo era chegar na tradução. E aí eu fui. Aí Que le- cheguei. E chegou e tá super bem, né? Porque já tem a própria empresa, Graças a Deus. tem aí, tá indo bem, que bom. Depois eu quero colocar no link da Estamos. descrição também o seu contato, Pode tá? Para o deixar. Pode pessoal deixar. saber o que você faz. Porque assim, só deixar lá o seu nome, pessoal, nem todo mundo vai ver essa entrevista, mas é bom assim deixar lá na descrição, se É, vocês fazer precisarem. uma Fazer, propagandinha, lógico. pode. Agradeço muito. Aqui é assim, a gente bate papo, mas a gente se ajuda. Esse é um dos objetivos dessa minha série aqui, Ai, tá? que bom Legal. ajudar. Nesses tempos difíceis é muito bom. É, não, precisa. É bom o pessoal saber que precisa. Você também é juramentada? Não, não sou juramentada. Muita gente pergunta isso de fato, mas só para fazer uma breve explicação, para ser juramentado você tem que prestar um concurso público e você tem que ser habilitado naquele par de idiomas que você fala. Então não é uma coisa assim tão simples, não é um Não, concurso que abre todo ano, não, não é uma não. coisa rápida. Demora muito. E o inglês, que é o idioma que eu mais domino, né? Ele é muito Muito concorrido. concorrido, tá? Então tem Mas muita gente, tá? você teria interesse ou não? Olha, Já pensou? por uma questão, já pensei. Eu acho que desde que eu talvez nasci, não tenha concursos para esse par de idiomas, Uhum. mas na verdade eu faz muito tempo que eu não pesquiso a respeito de quando foi aberto o último concurso, mas eu sempre pensei assim, será que eu tentaria? Eu acho que tentar é válido, eu tentaria. Mas ele envolve no processo todo do concurso, vai muito além de só saber traduzir, entendeu? Você tem que saber Sim. interpretar também, e eu não tenho prática com interpretação, né? Eu tive Eu gosto na mais, faculdade, sabia? né? Mas sabe uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, eu posso estar redondamente enganada, mas eu Hum. percebi que a interpretação, ela flui de uma forma diferente para quem teve experiências como você, que tinha morado fora já, e que tinha uma vivência além do conhecimento técnico, tanto do assunto falado na reunião, ou na Sim. apresentação, na palestra, o que quer que seja, quanto de domínio do idioma. Faz, É algo faz que eu acho muito que essa sentido isso que você está falando. eu Só acho que que essa vivência faz toda a diferença.
Só que, então, tem a vivência, mas também tem o lance de fazer bastante tradução, que aí, se você faz bastante tradução, aí depois tem a vivência, e aí o pulo é bem mais rápido, é muito mais, é até Sim. menor você ir para a interpretação. É. Porque, mas você diz a vivência, mas eu digo que a sua prática de interpretação, desculpa, de tradução, ela ajuda muito. Por exemplo, Você acha? uma área que eu não ia dominar muito é na área farmacêutica, ou área médica. Porque aí como você já tem essa prática de fazer a tradução sempre, então você deve ter até montado seus próprios glossários. Tenho, tenho. Então, aí você pegando uma vivência fora e estando ali no meio, você ia interpretar muito mais rápido. Entendeu? Sim, mas eu acho que isso faz... Eu acredito que essas duas coisas caminhando juntas fica, acho que, perfeito para interpretação. Porque eu tenho a vivência, mas assim, os termos, né, mais técnicos, o vocabulário, né? O vocabulário mais, como fala, específico da área médica, eu teria que estudar. Até mesmo no português, para ser bem sincera. Sim, exatamente, é isso mesmo. Então, a gente tende a achar que quando você vai fazer tradução, você tem que saber muito bem o outro idioma, mas na verdade você tem que saber melhor ainda o seu idioma. Português, no caso. O português ele é muito importante. Sim. Então, eu tenho, assim, eu tive algumas experiências com interpretação onde eu não era intérprete, mas eu acompanhei a intérprete, porque a minha empresa presta serviços de interpretação também. Nós somos mais focados e atendemos principalmente a tradução, mas a interpretação existe. E eu já fui acompanhar intérpretes, eu fui a intérprete número 2, que fiquei dentro da cabine fazendo anotação de números, datas. É o que eu mais gosto. Isso tudo eu consigo fazer. Agora, assim, se de repente o intérprete, sei lá, engasgasse, passasse mal, precisasse sair, eu até assumiria por estar num ambiente que eu me sentia confortável com questão de vocabulário. Agora, se rolasse, assim, uma piadinha, me parece aí que a Catarina caiu de novo. Vou tentar colocá-la de novo aqui na live. Só um segundinho, pessoal. Tenha um pouquinho de paciência. Vamos ver se ela entra aqui. Caiu. Mas tudo bem. Você não se machucou, né? Não, tô bem. Tô aqui, ó, no mesmo lugar. Você tava falando de piadinha. Eu fiz uma piadinha muito boa, de sexta-feira. Sério, gente? Como é que é aquele troféu? O troféu Joinha. Toledo? O joinha, né, da piada? Depois nós vamos explicar o que é isso. Tá. Mas você estava falando, se rolasse uma piadinha, uma tiradinha, talvez para você ia ficar um pouco complicado. Exatamente, talvez eu fosse sentir mais dificuldade. Então, é a questão da prática. Hoje para você, a tradução você faz, como dizem na gíria, com o pé nas costas. Isso. Porque é prática, né? Tudo é prática. Eu tenho pessoas aqui que estão aqui entrando na live. Por exemplo, a Anaí, ela entrou e falou até um oi aqui. Eu fiz a entrevista com ela no domingo e ela é designer e micropigmentadora. Nossa, que legal. Né? Você acha? Com certeza, os primeiros trabalhos dela, eu sei que tudo que ela põe a mão, ela faz com muito carinho, ela faz muito bem. Mas eu tenho certeza que agora, 30 anos depois de profissão, tem coisas que a gente faz com o pé nas costas mesmo. Seu pai é dentista também? Sim. Hoje não deixa mais ninguém como coringa lá, né? Exatamente. Tá tranquilo. Exatamente. Tadinho, ele vai me ouvir, então ele sabe que eu tô brincando. Então, aí foi isso. Então, eu acho que a interpretação é um negócio muito legal, que eu tenho muita vontade de treinar, né, de adquirir essa habilidade, mas eu acho que falta essa vivência. Eu já tive situações em que eu tive que interpretar para outras pessoas, uma conversa ou um restaurante, por exemplo, mas nunca nada chegou tão perto a uma cabine, uma palestra, além do meu próprio acompanhamento como acompanhante do intérprete, né? A número 2 ali. Isso, mas é uma questão de... Como você começou lá com a aula de inglês,
Você teve essa oportunidade, foi uma porta aberta. Então, você entrou por essa porta, não negou isso. Mas o seu foco era a tradução. Então, a partir do momento que eu acredito que se você colocar seu foco na interpretação, você vai se preparar e buscar isso. E você vai conseguir. É uma questão de organização, é verdade. A gente precisa treinar, dedicar um tempo. A gente pode tudo. Consegue tudo. A gente pode mesmo, a gente pode. Ainda mais quando é coisa do bem, tem que poder mesmo, né? É verdade, é verdade. Mas aí, ó, Catarina, você fala 4 línguas, né? Começar do nosso lindo português. Se eu puder falar para todo mundo, a língua mais bonita do mundo é o português. É bonita mesmo. E como que foi essa experiência de aprender outras línguas? Tem até alguma história engraçada? Ai, tem. Respeito disso? Será que é aquela história que o pessoal está esperando em casa sobre Paris? Com certeza, com certeza. Assim, na verdade, a história de Paris vale a pena contar quando a gente entrar na parte das viagens. Então tá bom. Então, ó, pessoal, tá parecendo aquele programa do Ratinho. Segura, pera. Segura. Vamos fazer um suspense aqui. Vocês ficam ligados aí que a gente vai contar a história. Então, idioma eu comecei com essa história da curiosidade, de quando eu era criança. A gente viajava muito quando eu era criança. E eu sempre estava em hotel, Nordeste tem muito turista, né, e tudo mais. Então eu ouvia as outras pessoas falando outros idiomas e eu criei essa curiosidade. E aí com o passar dos anos, o Caio, gente, depois eu vou fazer um parênteses depois com relação ao Caio. Tá, fica aí, amigo, você vai ouvir. Ai, que suspeito. Aí quando os meus amigos começaram a fazer na escola, eu tinha uns 10 anos, os amigos começaram a fazer as atividades extracurriculares, e alguns foram jogar futebol, outros foram fazer piano, outros foram fazer ginástica, né? Começam as atividades teatro, aquelas coisas assim que só a escola não está sendo suficiente. E o meu pai me ofereceu o que eu queria, eu pedi para fazer inglês, por essa curiosidade que eu tinha com o idioma. Então, isso sempre teve em mim, assim, eu adoro chegar num lugar e descobrir como que são algumas palavras. Eu tenho uma coisa que eu sempre faço, que algumas pessoas às vezes se irritam um pouco, mas eu gosto de fazer assim, eu gosto de perguntar, quem nasce em tal lugar é o quê? Então, por exemplo, quem nasce em Registro, aquela cidade que fica entre São Paulo e o Paraná, é o quê? Sim, Paraná. Entendeu? Eu tenho esse tipo de... Registrado, torneira, né? Eu tenho uns amigos que brincam, é torneira. Eles são torneira, né? Quem nasce em registro só pode ser torneira. Enfim, aí eu tive essa curiosidade. Responde aí o que é. Quem nasce em registro é o quê? Ninguém nunca me respondeu e eu nunca perguntei pro Google. É que eu gosto de ouvir a pessoa falar, entendeu? Podia perguntar pro Google? Podia. Mas é mais legal quando se alguém souber e quiser comentar. Eu acho que ninguém deve nascer lá. Todo mundo muda pra lá. Eu já perguntei isso, quem nasce em Loughborough, que é o nome da cidade onde eu moro. É o quê? Loughboroughense? Eu não sei, porque ninguém nasce aqui. Então, tá vendo? Aqui. Tá, deve ser isso, tá vendo? O registro não deve ter maternidade, preciso descobrir. Depois eu vou descobrir, eu te conto. Vai ver, é isso. Aí a gente dá um jeito. Mas aí eu comecei com inglês, e aí quando eu entrei na faculdade, eu já falava, né, o nível bom de inglês para acompanhar o curso, e eu percebi ali que o inglês não ia ser suficiente para ter uma carreira como tradutora de mais sucesso, né? Então eu quis estudar alemão. Mas a gente consegue. Estamos aqui, eu tô aqui. Normal. Melhorou? Pra mim, deu uma pequena travadinha, mas agora voltou. Tava picando um pouquinho. Também. Aí fui para o alemão. Aí comecei a estudar alemão. E pensando, vou fazer uns 4 anos de alemão, né? Junto com a faculdade, que aí eu me formo na faculdade, eu já tenho um nível bacana de alemão para trabalhar. E minha filha, estamos formada há 10 anos e até agora o alemão, ó, caput. Ok? Você acabou? Porque cortou um pouquinho, eu não consegui ouvir o seu final. Mas eu acho que na hora que a gente abre depois que eu sempre vejo de novo as minhas lives e eu acho que eu vou conseguir entender o que você está falando. Ah, legal, então, tá bom. A gente não consegue sair daqui. Agora aqui, Catarina, o povo quer saber. Você fala bastante de viagem. Você já viajou bastante? Olha,
não tanto quanto eu gostaria, mas já viajei algumas Então, vezes boas. todo bom viajante dá esse tipo de resposta, né? Não tanto que eu gostaria. É, Porque quem gosta de viajar mesmo, acho que quer fazer, assim, marcar todos os países do mundo, todos os lugares do mundo. queria. Porque depois que Ai, você como eu faz todos os queria. países do mundo, que eu nunca vi eu nunca vi ninguém viajar todos os países. Mas aí fala assim, ah, tá, viajei o Brasil. Mas será que eu já visitei todas as cidades? Então, a gente sempre Não, quer mais. eu acho que é Quem gosta de impossível. viajar não quer parar nunca. É, eu queria Não, ganhar é dinheiro impossível. viajando, Ah, isso aí eu que né? sou mais boba, né, Catarina? Porque quem não gosta de viajar e ganhar dinheiro, né? É, Queria, mas ainda não cheguei quem lá. não gosta de viajar, tem gente que não gosta de viajar, mas ganhar dinheiro acho que todo mundo gosta. É, Você chegou num então. ponto bom aí. Então, e eu queria poder Mas fazer aí isso. qual que Pode falar. sempre? Sempre. A vida. Desculpa, qual que foi a sua primeira viagem? Você já viajou sozinha? Como é que você conseguiu viajar, realizar essas viagens que você fez? Porque Olha, daí também tem o lance de você podia também falar sobre como você se programa para fazer, até posso. financeiramente falando, Sim, sim. tá? O que eu faço assim, a minha primeira viagem, eu não lembro quantos anos eu tinha, porque minha família sempre viajou muito quando eu era criança. Meu pai até pagava uma mensalidade da Banstour, né? Que era uma agência de viagem atrelada a um banco, e ele pagava essas mensalidades que davam direito para ele a estadias por ano, né? Então, todo ano a gente fazia uma viagem para um lugar diferente. A gente ia muito para o Nordeste aqui no Brasil, porque meu pai gosta de praia, o tempo é sempre bom, o pessoal do Nordeste é maravilhoso, então a gente sempre ia, assim, fui para o Sul também, mas o lugar favorito era Nordeste. Só que a minha primeira viagem internacional, eu já tenho memória dela, eu tinha 8 anos e nós fomos para Cancún. Nós passamos 15 dias em Tá. Cancún, que foi o meu primeiro contato com o idioma espanhol, que a outra é o que eu estou estudando agora, né? Depois que eu dei uma desistida básica do alemão, fui para o espanhol. E lá foi muito legal a viagem, Cancún foi um lugar maravilhoso, eu tenho lembranças muito boas de lá. Só que aí, depois disso, eu tinha 8 anos, depois disso, quando eu tinha 10, a minha irmã nasceu, nós viajamos mais algumas vezes, mas pelo Brasil, e aí o meu pai parou de pagar essa agência, então a gente parou de fazer essas viagens. E aí, em 2011, eu acordei, juro pra você, que eu acordei um dia e falei, estou perdendo meu tempo aqui, eu vou embora. Eu vou juntar minhas tralhas, eu vou juntar o meu dinheiro, porque até então eu trabalhava e juntava meu dinheiro, né? Eu sempre morei com os meus pais até casar, então eu não tinha grandes preocupações financeiras, né? Então eu ia juntando dinheiro e falei, eu vou pegar esse dinheiro aqui que eu tenho, que eu nem sabia se era o suficiente, e vou embora. E vou embora. Não fiz intercâmbio, né? Vou fazer agora. Só que nessa época eu estava trabalhando num lugar como tradutora já. E aí eu fui conversar com a minha chefe, que era uma amiga minha, e ela falou: olha, eu super apoio seu sonho, mas pondera, né? Assim, no momento certo de carreira e de tudo mais, para voltou. Para mim voltou. Acho que voltou. Alô? Gente, que coisa estranha, porque acho que para você eu tô travada e eu tô te vendo se mexer normal.